crianças, o tema da nossa aula hoje é a história de Mary Jones. Essa história é de uma menina, não contém na Bíblia, mas ela vai nos ensinar muito a respeito da palavra de Deus. Então vamos lá. Imagine que em Curitiba estivesse só um exemplar da Bíblia Sagrada para todo o povo cristão que morasse em Curitiba. Vocês imaginam como seria? Quem ia ter acesso a essa Bíblia? Com um exemplar para toda Curitiba. Ia ser muito difícil, né? Para a gente ter acesso à Bíblia. E hoje nós vamos ver a história dessa menina. Ela nasceu em 1784, num país bem longe daqui, lá na Europa, o país de Gales. E ela morava junto com os seus pais, e era uma família muito pobre, eles eram muito pobrezinhos. E eles moravam num lugarejo, assim, numa vila, que tinha poucos recursos. E Mary não sabia ler. Ela era analfabeta como seus pais. Mas todo domingo eles se arrumavam e iam para a igreja. Lá eles cantavam, louvavam. E a Mary ficava fascinada com o livro que o pastor segurava na mão. Às vezes ela tinha dificuldade para entender o que o pastor falava, mas ela ficava encantada quando o pastor lia as histórias daquele livro. E ela ficava assim curiosa, querendo saber mais sobre aquilo. Só que ela não sabia ler, ela não sabia escrever. E ela ajudava o pai dela na lavoura, a mãe em casa, né? E um dia, uma senhora da igreja convidou ela para ir na casa dela. E essa senhora, a senhora Evans, convidou ela para ir na casa dela, para ela conhecer a Bíblia de pertinho, bem de pertinho. E ela pegou aquela Bíblia da família da senhora Evans e folheava e olhava. E ela ficou imaginando como seria bom se ela pudesse ter uma Bíblia daquela na casa dela, para a família dela. Mas ao mesmo tempo ela pensava, eu não sei ler, meu pai não sabe ler, nem minha mãe. Mas um dia, ela estava com 10 anos, chegou na vila onde ela morava, a escola. E os pais dela correram matricular ela. E ela ficou muito feliz porque ela ia aprender a ler e a escrever. E o sonho dela qual era? Ler a Bíblia. E ela aprendeu rapidinho porque ela era inteligente e muito esforçada. E ela ficou com aquele sonho de querer ter uma Bíblia, né? Mas a Bíblia naquela época era muito cara e rara, não era todo mundo que tinha a Bíblia como nós temos hoje, né? Que a gente pode comprar em qualquer livraria, até mesmo no celular nós podemos baixar a Bíblia. Naquela época não, mas ela ficou com aquele sonho. Será que ela foi pedir para o pai uma mesada para comprar uma Bíblia? O pai era, né, uma família pobre, não tinha muito recurso. Ela sabia que o pai dela não ia poder ajudar muito, então ela resolveu trabalhar. E ela foi trabalhar, ela ia para a escola e trabalhava. E todo o dinheirinho que ela recebia, a Mary guardava. Todo o dinheirinho que ela recebia com o seu trabalho, ela ia guardando. Ela trabalhou 1 ano, daí ela pegou aquele dinheirinho e foi contar, para ver se já dava para comprar uma Bíblia. E não dava. A Bíblia naquela época era muito cara. E ela ficou triste, porque tinha trabalhado 1 ano, guardado tudo, e ainda não dava para comprar a Bíblia. Mas
Mas ela não desanimou. Vocês pensam que ela ficou triste? Ela ficou triste por não poder comprar já naquele ano. Mas ela continuou trabalhando mais e mais, e todo o dinheirinho que ela tinha, ela guardava. Ela precisou trabalhar 6 anos, guardando todo o dinheirinho dela para comprar a Bíblia. E um dia ela pegou e foi contar. Quando ela viu que já tinha aquela quantia necessária que dava para comprar a Bíblia, ela ficou muito... Aqui ela está triste, porque ela foi contar o dinheirinho e ainda não dava para comprar a Bíblia. Mas ela não desanimou. Ela continuou trabalhando, e precisou trabalhar 6 anos para poder conseguir o dinheiro para comprar uma Bíblia. Ela não pensava em comprar roupa nova, nem sapato, nem brinquedo, e nem doce ela comprava com o dinheirinho dela. Ela guardava tudo porque ela queria comprar a Bíblia. E um dia ela foi contar, e quando ela viu que já tinha o suficiente, ela ficou muito feliz. Agora eu posso ter a minha Bíblia. Agora eu já sei ler, sei escrever, e eu tenho dinheiro suficiente para comprar a minha Bíblia. Só que tinha um obstáculo. No lugar onde ela morava não tinha livraria, não tinha papelaria, não tinha onde ela comprar a Bíblia. Mas ela não desistiu. Ela foi para a cidade mais próxima. E a cidade mais próxima era 40 quilômetros. E ela não tinha transporte, ela foi a pé e descalça, porque nem sapato ela tinha. E ela pegou todo o seu dinheirinho e saiu feliz da vida, porque ela ia poder comprar a sua Bíblia. E ela andou, e lá numa altura ela já estava cansada, estava querendo desanimar. Mas o Senhor falou ao coração dela que ela não desistisse, que ela fosse perseverante e continuasse. E na manhã do dia seguinte, ela chegou na casa do pastor Thomas. E ela chegou cansada, né? Tudo exausta. E ela contou a história dela para o pastor, que ela tinha trabalhado 6 anos, guardou todo o dinheirinho dela para comprar uma Bíblia. E ela soube que só lá na cidade, era a cidade de Balas, que esse pastor morava. E ela foi lá caminhando para comprar a sua Bíblia. E o pastor ouviu aquela história comovido, tudo. E ela ainda falou, pastor, eu preciso de uma Bíblia no meu idioma, que é o Gales, né? Porque ela morava era do país de Gales, né? E a língua que eles falavam era o Gales. E daí o pastor ouviu e falou para ela, eu tenho um exemplar da Bíblia no teu idioma, só que ele está reservado para uma outra pessoa. Ela ficou muito triste e começou a chorar, porque ela tinha andado tanto. Ela andou 40 quilômetros, trabalhou 6 anos para comprar a sua Bíblia e agora chegou lá, tinha a Bíblia e estava reservada para outra pessoa. E o pastor pensou um pouco e resolveu vender a Bíblia para ela, né? E ela ficou muito contente. E o pastor, a outra pessoa que tinha reservado a Bíblia, falava em outros idiomas, não ia precisar da Bíblia justo no idioma que ela queria, que era o do povo dela, né? E o pastor cedeu a Bíblia para ela. E ela volta para casa abraçada na sua Bíblia, segurando firme e feliz da vida. E até a volta foi mais curta, ela chegou mais rápido em casa, de tão feliz que ela chegou por ter conseguido comprar aquela Bíblia. E quando ela chegou em casa, naquela noite, depois do jantar, ela reuniu o pai e a mãe e ela foi ler a Bíblia pela primeira vez
na sua casa eles se reuniram para estudar a palavra de Deus. E ela leu com entusiasmo e alegria a palavra para o pai e a mãe. E sabe o que ela leu? O Salmo 150. Vamos ler para ver o que é? Salmo 150. O Salmo 150 diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e dança, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E ela ficou muito feliz, porque a partir daquele dia ela poderia ler a Bíblia toda noite para o pai e para a mãe. Eles iam poder estudar a Bíblia em casa. Então, o esforço dela valeu a pena, porque ela aprendeu a ler, a escrever, trabalhou sem resmungar, sem murmurar, porque ela tinha um objetivo: conseguir comprar a palavra do Senhor, que era o sonho dela, ter a Bíblia da família, como as outras pessoas que já tinham uma posse melhor do que a deles tinham. E ela conseguiu realizar aquele sonho, comprar a sua Bíblia. Se a história terminasse aqui, já teria sido uma boa história, vocês não acham? Mas o pastor Jones, ele ficou impressionado com a atitude daquela menina, com o desempenho, com a perseverança dela. E ele viajou para a Inglaterra, marcou uma reunião com homens e mulheres importantes da época e contou a história da Mary Jones para eles. E eles resolveram então fazer uma sociedade para procurar mandar mais Bíblias no idioma galês, para que mais pessoas tivessem acesso, tentar deixar a Bíblia um pouco mais barato o custo, para que mais famílias pudessem comprar. E em 1804 surgiu a primeira sociedade bíblica, a Sociedade Britânica e Estrangeira. Deixa eu só confirmar o nome aqui para vocês. Surgiu em 1804. Formou a primeira sociedade britânica e estrangeira, que se dedicou a fazer mais Bíblias e em mais idiomas diferentes, e para que a maior parte da população pudesse ter acesso à Bíblia. E em a maioria dos países já existe a Sociedade Bíblica. Inclusive no Brasil nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, né? E hoje nós aprendemos com a Mary o quanto nós dependemos da palavra do Senhor. Hoje nem eu nem você precisa trabalhar 6 anos, né, para adquirir um exemplar da Bíblia, porque hoje em dia é fácil, né, ter a Bíblia, né? Os papais compram, já dão para vocês desde pequenininho. Então vocês precisam aprender a amar a Bíblia, ter sede de estudar a Bíblia, né? Fome de aprender a palavra do Senhor, porque vale a pena nós sermos perseverantes na leitura, no estudo da palavra. Vamos ver o que diz o Salmo 119, 17. Salmo 119, 97.
quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Então aqui é para nós amar a lei do Senhor e meditar nela todo dia. Então vale a pena nós se esforçarmos como Mary Jones, né? E que nós possamos aprender com a história dela, que ela foi perseverante, ela não desistiu no primeiro obstáculo, ela foi adiante, trabalhou, economizou e comprou um exemplar da Bíblia para ela estudar. Então, que nós possamos fazer bom uso da palavra de Deus que nós temos na mão, porque é uma joia preciosa, né? Então, vamos ver o versículo de hoje para decorar, né? O versículo de hoje é: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 97. E a lição que vocês vão fazer durante a semana ou no domingo de tarde é essa aqui. A história de Mary Jones, né? Aqui tem o versículo, aqui conta um pouquinho da história dela. E aqui vai ter tipo um diagrama, vocês vão tirando aqui, ó, os desenhos, juntando com as letras para ver o que dá. Daí tem o quantos anos ela precisou trabalhar para conseguir a sua Bíblia. Tem umas continhas de matemática, vamos ver se vocês são bons de matemática. Aqui tem o caminho que ela precisou percorrer para chegar lá para comprar a sua Bíblia. Aqui tem um para completar, né? Vocês vão ver o que o pastor falou para ela na historinha, vão completando aqui a frase. E aqui vocês vão achar também, vão seguindo a seta para descobrir a palavra que forma. Seguindo a setinha, começa aqui e vai indo. A palavra que vocês formaram, vocês vão escrevendo aqui embaixo. E aqui no sábado é um desafio. Quando Mary chegou a casa com sua Bíblia e leu o Salmo 150 com sua família, que texto da Bíblia você leria para expressar a sua alegria? Então, vocês vão escolher um texto para ler, para expressar a alegria, a gratidão a Deus, porque vocês já têm um exemplar da Bíblia no lar de vocês. Tudo bem, criança? Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu só vou orar agradecendo. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, seguir o exemplo dessa menina, a Mary Jones, ó Pai, que não mediu esforços para conseguir a Tua palavra, Senhor, e que nós temos hoje em dia com facilidade nas nossas casas, e que nós possamos valorizar mais o estudo da Tua palavra em família. Fica conosco e dá-nos um bom dia. Amém.